Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Sejam Bom dia. todos, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo, né, a mais uma atualização em que nós da DTR proporcionamos aos nossos clientes, aos nossos parceiros. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Gabriele Barroso, sou a coordenadora do setor CIP Folha de Pagamento da DTR. E assim, a gente preparou esse bate-papo com um objetivo muito claro, que é orientar os nossos clientes, nossos parceiros sobre esse período estratégico de envio, que é o Cinco Folha, né? Especialmente nesse cenário de envio. A gente vai estar fazendo um envio de 2 bimestres em um prazo, algo bem complexo também, que requer detalhes, requer reajustes de informações. Então, nada mais justo do que realizar essa capacitação com vocês, para que vocês estejam aptos de informação, para poder gerar suas informações. Que nesse cenário, ela exige ainda mais atenção, organização e segurança, né? Então, assim, ao longo desse encontro, nós vamos compartilhar pontos importantes sobre o processo, principais cuidados, e também nós vamos estar apresentando a vocês soluções que podem apoiar a sua entidade no cumprimento dos prazos com mais tranquilidade e conformidade. Eu estou aqui hoje à frente, conduzindo esse bate-papo, mas juntamente com ele nós teremos toda a equipe de suporte do CIP com vocês, e mais em específico, o nosso técnico Rodrigo, que vai estar fazendo a condução desse bate-papo, juntamente com o nosso gerente Carlos Júnior, tá? Então, assim, vocês vão estar bem equipados amplamente de pessoas para essas informações. Peço que qualquer dúvida que vocês possam ter, existir, usem o nosso chat, tá? Para vocês explanarem a dúvida de vocês, a qualquer informação, que nós estaremos aqui prontamente lendo, estaremos prontamente acompanhando qualquer dúvida que possa surgir de vocês para esclarecimentos, tá? Desejo a vocês um ótimo bate-papo, uma ótima capacitação e aprendizado. E é isso, eu vou deixar a fala aqui agora para o nosso técnico Rodrigo, para que ele inicie a condução dessa informação. Tá bem, então. Bom dia a todos, né? Como o Gabriel falou, sou o técnico Rodrigo Eufrásio e eu vou estar conduzindo aqui essa primeira situação aqui, né, do nosso bate-papo. E qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão que a equipe vai estar de olho aqui, ou vocês podem fazer no bate-papo também. Perguntar a dúvida que a gente vai estar tentando solucionar, tá bom? Vou apresentar aqui a tela para a gente começar a apresentação. Tá bom, então. Então, vamos falar hoje sobre o Sync Folha. E o que é o Sync Folha, né? O Sync Folha, ele é um sistema de informações, né, para o controle do Tribunal de Contas do Maranhão, que ele é destinado à prestação dos dados relacionados à folha de pagamento, né, pelos órgãos e entidades públicos sujeitos à fiscalização do tribunal. Aí a gente tem essa portaria do dia 15 de abril, né, que vamos falar mais hoje sobre o Sync Folha 2026, né, que o prazo é dia 31/5, tá? Então, daqui a 2 semanas, o prazo para a gente entregar o primeiro e o segundo bimestres do ano de 2026. Aí a gente tem, eu comecei aqui pela ordem do envio, né, são 4 níveis de envio, né, e aí, por exemplo, para a gente enviar o nível 2 a gente precisa enviar todos os arquivos do nível 1, e assim sucessivamente. Para enviar do nível 3, eu preciso ter enviado do primeiro e do segundo nível. Aí eu vou enviando nível por nível até chegar no 4º nível, que é o arquivo remuneração e contra-cheque, para finalizar, né? Aí sempre tem a correção dos erros, por exemplo, pode estar um pouquinho ruim de ver aí, mas vai dar um erro, por exemplo, no arquivo rúbrica. Para mim localizar esse erro, eu vou lá no visualizar log, né? Visualizar aqui, verificar a log, se eu não me engano, ou visualizar log. E aí, aqui eu clico lá no olhozinho que vai aparecer para me identificar o erro, né? Mas mais para frente aqui eu vou mostrar para vocês
dentro do próprio site do tribunal, onde que a gente pode estar identificando o erro lá, tá bom? Aí uma informação importante, né, uma observação, caso a gente for reenviar os arquivos, os dados posteriores que já foram enviados devem ser reenviados também, pois o processamento é feito de forma relacionada com os dados enviados anteriormente. O envio dos layouts das outras remessas depende também do fechamento da remessa anterior. Então, vamos supor, eu vou lá para o segundo bimestre, mas eu não fechei o primeiro bimestre. Então, eu preciso primeiro, lá no cadeadozinho do primeiro bimestre, fechar o bimestre para mim ir para o segundo. E assim sucessivamente. Se atentar para essa situação. Eu acho também, Rodrigo, só Uhum. ajudando a pontuar, também em relação da ordem, né? Se eu envio uma informação de servidor, caso eu tenha que gerar um arquivo novamente, eu não posso só enviar, eu tenho que reenviar totalmente ele na ordem de envio. Se vocês, quando a gente for demonstrar, né, no processo do SYNC, vocês vão ver que tem numerações, arquivo de servidor, numeração tal, justamente que é Uhum. para seguir a ordem de envio. Caso você pular essa ordem, não enviei os primeiros arquivos e fui lá para o arquivo 3, você consegue anular as informações já enviadas. Então, é importante sempre seguir essa ordem de envio também. Lá no SYNC, ele tem toda uma numeração. À medida que você gera os arquivos, você pode fazer esse segmento. Mas sempre importante, gerei um ajuste no sistema, eu já vou lá e vou reenviar o arquivo 3, ele anula os arquivos anteriores. Então, é importante sempre seguir uma ordem de envio. Muito bom. Isso mesmo. Então, vamos analisar os layouts, né? Os layouts de 2026. Novidades para 2026. A novidade que a gente tem para 2026 é esse código UO, que é o código da unidade orçamentária, né? Eu até botei o link aí, eu vou acessar o link aqui para a gente dar uma olhada, que é justamente o códigozinho da relação de empenhos que é enviado pela contabilidade. Desse mesmo códigozinho que tem na relação de empenhos, que a gente vai colocar aqui no nosso sistema, né, no CIP. É o mesmo código que foi utilizado no site CIGE para o envio do EPCA, da prestação de contas que teve agora até abril, né? Então, pode ser que em muitas já está parametrizado corretamente. Deixa eu sair aqui da apresentação e mostrar aqui para vocês. No site do tribunal, né, tcma.tc.br, você vem aqui em sistemas, você pode acessar tanto aqui pelo CIGE, aí vai ter aqui o mural mural de entidades, aí aqui eu colocaria, vamos supor, a Sailândia, aí iria aparecer todos esses códigos aqui, ó, código O, né? Cada secretaria vai ter o seu código O, né? Aí, lembrando, tem que estar bem alinhado com a contabilidade, porque é o mesmo código que eles colocam lá na secretaria. Então, tem que verificar na relação de empenhos dele lá, né, que é a relação dos pagamentos das folhas, para verificar se o códigozinho está certinho. Aí eu pegaria esse códigozinho aqui e vou colocar lá na minha unidade orçamentária. Eu posso vir tanto aqui pelo CIGE, como eu também posso vir por aqui, ó, sistemas, e aqui eu clico em Sync Folha, ó. Aí ele já me dá o mural das entidades aqui, né? Eu posso procurar minha entidade aqui, né, o Najatuba, por exemplo, aí ele vai me dar os códigos de Anajatuba, tá ok? Aí se atentar, porque às vezes tem mais de uma página, né? Às vezes não é só aquela página ali, é mais de uma página, aí eu verifico qual o códigozinho da unidade certinho ali. E aqui também no site do Sync Folha, eu vou ter acesso ao sistema, né? Semelhante ao ano passado, e aqui do lado eu vou ter o mural de trilhas, tá? Onde nesse mural de trilhas aqui, que eu consigo identificar aquele erro que eu falei lá em verificar log ou visualizar log, lá ele vai indicar o erro, né? Aí você coloca aqui, por exemplo, o ano, 2026, colocaria o módulo, né, sync folha, por exemplo, vai ter os layouts, né, os layouts da folha, por exemplo, layout cargo. Vou mostrar rapidamente isso daqui, tá? Qualquer coisa depois a gente volta se alguém tiver mais alguma dúvida. Por exemplo, se desse erro aqui, ó, 141 ou 140,
Aí ele já me indica aqui, ó, escolaridade mínima exigida, que a gente vai ver aqui nos layouts, né? E Quer Rodrigo, dizer que algum cargo ali você não configurou a escolaridade. Aí é a mesma coisa com cada erro, falta o regime jurídico. Rodrigo, tá me Rodrigo, ouvindo? Carlos, aqui. Tá Pode ouvindo? falar. Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, acho que quase todos conhecem o Carlos aqui. Só fazer um pequeno reforço aqui na explicação do Rodrigo, certo? Rodrigo, queria que tu voltasse lá para a página dos códigos, que é onde Ok. vai, só para reforçar, porque é onde vai dar bastante, é o que vai influenciar principalmente no envio do SINC agora 2026, pessoal. Essa portaria do SINC, essa atualização que houve para o envio de 2026, a principal alteração foi isso, que foi esse código UOL, que antes, para vocês que enviavam os SINCs anteriores, era enviado com o CNPJ da entidade. Como vocês podem ver aqui, só tira de cima aí, para mostrar direitinho os nomes. Pronto. Cada entidade tinha seu CNPJ, a gente fazia esse preenchimento do CNPJ lá dentro do cadastro da entidade, dentro do sistema. Agora ele mudou, foi retirado esse CNPJ e agora vai ser agregado esse código UOL. Aqui é a página onde você vai conseguir esses códigos da UOL, mas o principal que você vai precisar é verificar com a contabilidade, porque isso influencia também lá na contabilidade. Foi outra alteração também que teve lá relacionada ao ciclo fiscal, que é esse código UOL. Isso vai fazer ligação. Existe uma validação que ela é feita entre o arquivo contábil com o arquivo da folha, que é o arquivo de liquidação que influencia nesse código, que é o código de liquidação, ou que é o código O, e o código o ID folha, certo? Então, antes, o Rodrigo vai mostrar o passo a passo, onde vai ser preenchido esse código, para vocês atualizarem no sistema, mas antes mesmo de preencher e vir aqui consultar no manual do SIGEL, vocês devem solicitar a contabilidade os códigos, porque nem todos os códigos desse aqui, ele vai estar sendo utilizado para pagamento de folha. Pode ser entidade aqui, pode ter entidade aqui que não é utilizada, que vai ter geração de folha. Então, vocês solicitem esse relatório para o contador, para quem trabalha na parte da contabilidade, esse relatório, certo? No decorrer aqui do bate-papo, a gente vai até demonstrar esse relatório que vocês podem estar solicitando para ficar melhor direcionado no preenchimento e evitar os erros, né? Os erros de verificação. Pronto, Rodrigo, pode seguir. Show, beleza. Até aqui ficou alguma dúvida, pessoal? Ou tá tudo... A gente pode prosseguir? E não, né? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. E aí, continuando, né? Esse código UOL, que depois que a gente pegou o código UOL, a gente vem no menu 1.15, lotação, 1.15.5, cadastro das unidades, custeio. Aí a gente filtra, né? Se atentar para isso, exercício 2026 e filtrar. Aí eu vou filtrar todas as unidades que eu estou utilizando ali no exercício 2026. E aí eu venho e coloco nessa abazinha TCMA, eu coloco ali onde tem o código da unidade, conforme o Tribunal de Contas. E aí eu preencho o código UOL. Código UOL bem aí nessa opção, tá bom? E também tem eu até coloquei aí, né? A gente vai lá no menu 1.1.1, a gente preenche em dois lugares, na unidade orçamentária, tá? E a gente também preenche lá no menu 1.1.1, na aba 16, opções gerais, vai ter bem aqui embaixo, ó, sigla código TCE. Aí eu coloco 0, por exemplo, aqui, né? O código O 020500. Aí eu botei até uma observação aqui, ó. Você irá colocar o código geral da entidade, né? Constar com a contabilidade qual o código geral. Às vezes, não vai ter o código lá, prefeitura, né? Naquele site que eu mostrei para vocês. Aí vocês procuram o código lá, por exemplo, chefia de gabinete, gabinete do prefeito, e aí você coloca esse código aqui. E aí eu vou voltar bem aqui para o sistema para mostrar para vocês uma situação aqui. Pronto, tá aqui, eu coloquei o código O no menu 1.1.1, na aba 16. Se eu tiver duas entidades aqui, né, vamos supor que eu tenho aqui
prefeitura, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação. Se eu tivesse mais de uma entidade aqui, né, listada nas minhas entidades, aí eu viria aqui, na primeira entidade eu colocaria, esse é o meu código da prefeitura, tá? Ou o meu código do gabinete do prefeito, esse 020.500. Eu colocaria 1/020.500. Essa barra aqui. Confere, Carlos, essa barra ou outra barra? É isso mesmo aqui, pessoal, essa barra. Reforçando aqui, Beleza. explicação. Esse campo aqui, por que que o código da UOL para referente cargos e rúbricas ele é preenchido aqui? Porque não existe uma separação específica para os cargos e rúbricas, dizendo esse cargo é de determinada unidade, essas rúbricas só são para determinada unidade. Não, todos os cargos, eles são do município, ele pode ser usado na educação, na saúde, na prefeitura, assistência e assim nas demais secretarias. Como do mesmo jeito da rúbrica, eu não vou criar uma rúbrica separada para cada secretaria. Não, as rúbricas só o salário básico que compreende toda a folha de pagamento. Então, não teria como a gente fazer isso, vincular o código da unidade e rúbrica, porque ficaria um arquivo muito extenso para poder ser gerado. Então, pensando nisso e conversando com o tribunal, chegou a essa sugestão aqui, deixar apenas o código preenchido único da entidade. Quando a gente diz único, é porque você só vai preencher um código aqui. Como o Rodrigo explicou, pode ser ele da prefeitura ou do gabinete, vai depender de qual o código é o tipo que tem lá, que a contabilidade pode sugerir para utilizar ele como geral, no preenchimento desse código. E o que fala da sigla? A sigla é usada para quem tem mais de uma entidade, tem entidade 001, 002, para não gerar uma duplicidade de informação, porque eu tenho cargos tanto da entidade 1 como da entidade 2. Então, essa sigla eu coloco 1 para a entidade 01, código geral da unidade orçamentária. 2 para o código geral da unidade orçamentária. E o sistema, automaticamente na geração, ele vai considerar que essa barra. Se você não tem outras entidades aqui na sua base, não, Carlos, só tem uma entidade. Você não vai precisar preencher essa questão da sigla. Você preenche só o código e pronto. Quando você for gerar o arquivo de carga, o arquivo de rúbrica, ele vai preencher normal e não vai ter essa separação de sigla. Para você que usa mais de uma base, eu tenho uma base separada, eu trabalho separadamente, eu tenho uma base 001 e tem uma outra base que não ajuda com essa separada também, que eu vou precisar gerar para enviar essas informações e fazer a unificação dos arquivos. Eu coloco aqui 1 barra o código da unidade e lá na outra base eu coloco 2 barra o código da unidade. Certo? Então, essa é a opção que é para isso, para quem tem mais de uma entidade ou utiliza bases separadamente. Certo? Mas qualquer dúvida que vocês forem ter no decorrer da geração, pode entrar em contato com o suporte, que a gente vai estar orientando direitinho como que vocês vão preencher esses dados. Só reforçando isso para quem tem mais de uma entidade ou bases separadas. Pode seguir, Rodrigo. Tá. Beleza, então. Então, continuando, né? Então, reforçando o que o Carlos falou, né? Esse foi a grande, vamos dizer assim, mudança para 2026. Né? Se a gente observar todos os layouts aqui que a gente vai passar, sempre vai ter o código O, né, no início do arquivo, e aí a gente vai começar com o arquivo rúbrica, tá? Aqui é o layout exatamente como está lá no site do tribunal, né? Então, o que a gente precisa parametrizar, a gente vai ver agora. No arquivo rúbrica, que aí é o nível 1, que é que eu estava explicando os 4 níveis, esse é o primeiro nível. O arquivo rúbrica faz parte do nível 1. Então, é o primeiro arquivo que a gente deve enviar. Eu vou lá no menu 1.5 e ao lado de incidências, eu vou ter esse campo aqui, ó, é social. Então, aqui que fica a classificação da rúbrica é social. A mesma classificaçãozinha aqui que impacta lá no é social, essa mesma classificação que a gente classifica aqui na rúbrica. Ponto de atenção. Se aqui é um provento, eu não posso ter, por exemplo, aqui uma classificação 9299, outros descontos. Se aqui é um desconto, eu não posso ter uma classificação aqui 1099, outras verbas salariais, ou salário vencimento soldo. Então, vocês têm que se atentar para isso. De vez em quando, a gente pega algumas classificações que não estão coerentes. Então,
Se o evento é um provento, vocês têm que se atentar qual é a classificação da rúbrica social correta. E se é um desconto, vocês têm que se atentar também para a classificação. Aí, por exemplo, se for uma gratificação, eu não vou botar que é um salário vencimento. Vocês têm que ver, por exemplo, a 1211, que é a gratificação geral. Então, vocês têm que se atentar para essa classificaçãozinha, tá? Para não dar incoerência nem aqui no SINC, nem no próprio social. Para os clientes, isso aqui, Rodrigo, até, né, Uhum. não vai ser algo de estranho para vocês, porque quem já realiza todo o envio da social, quem já envia o SINC 2025, essa configuração que ela já está feita. Mas para vocês fazerem uma conferência daquilo que não está preenchido. Mas, como acredito que todas as bases já estejam configuradas com esse código da categoria, você vai configurar para alguma rúbrica que não esteja, então ele não vai demandar tanto trabalho aí para vocês nessa situação. Mas o ponto a se atentar é que agora, como o Rodrigo vai explicar, que é a parte de uma criação de uma nova rúbrica. Isso mesmo. Se eu criei uma rúbrica ali em março, né, que faz parte do segundo bimestre, então eu tenho que vir aqui, além de colocar a classificação da social, eu venho nessa abazinha aqui, ó, mais documentos legais, e aí eu vou colocar o tipo do documento, o número barra ano e a data do documento. Essa data tem que ser a data ali que eu estou criando, de março de 2026, um exemplo. Se ela foi criada em março, eu coloco a data 1/3/2026, para que na geração dos arquivos, essa rúbrica, ela vá lá no arquivo rúbrica do segundo bimestre, tá bom? Então, vocês se atentem para essa situaçãozinha aqui, que é uma observação bem específica que a gente tem que estar atento. Eu vou abrir um parênteses aqui, Rodrigo, volta lá para a tela, por favor, sobre aqui. Aqui ou na outra? Esse critério aqui de criação, pessoal, é a partir de criar uma rúbrica após a primeira carga. Como vocês sabem, no primeiro bimestre, a gente realiza uma carga inicial, onde é feita a alimentação do sistema do tribunal com tudo, todos os cadastros. Vai os cargos, vai as rúbricas, vão os trabalhadores. E no segundo bimestre em diante, ele vai compondo só a atualização. Quem entrou na folha, se foi criado um novo cargo, se foi criada uma nova rúbrica. Então, passam a ser informados só alguns arquivos, não necessariamente todos, como a gente faz no primeiro bimestre. Para esse envio agora, que vocês vão realizar no primeiro e do segundo bimestre, vocês não vão precisar fazer essa configuração aqui de criação da rúbrica no momento, porque quando você gerar em janeiro, o primeiro bimestre, desculpa, ele já vai vir todas as rúbricas que existem no sistema. Mas, no terceiro bimestre em diante, quando vocês forem realizar o envio do terceiro bimestre, se for criada uma rúbrica aí, a partir de maio, por exemplo, a partir desse mês aqui eu criei uma rúbrica nova, eu já tenho que observar essa data de criação aqui para preenchimento. Porque senão, quando vocês forem enviar o terceiro bimestre, pode acontecer de ele não localizar a rúbrica dentro do site do tribunal e dar rejeitado o arquivo, né? Então, para o primeiro e para o segundo bimestre, isso aqui já vai puxar automático. Observar do terceiro bimestre em diante. Do mesmo jeito que o cargo. O Rodrigo ainda vai mostrar. Já mostrou na parte do cargo aqui, né? Não, o cargo eu ainda vou... No cargo, quando ele for passar do cargo, eu também reforço aqui para você. Alguém tem uma dúvida, Gabi? Sim, Rodrigo, Caroline acabou de inserir aqui. Nesse caso, as rúbricas que foram criadas nesse ano, nos meses anteriores, preciso já preencher essa data de criação? Não, é o que o Carlos estava explicando, né? Já vai na carga inicial. Quando a gente gerar os arquivos do primeiro, a gente vai marcar a opçãozinha lá, carga inicial, e ter todas as rúbricas que já estão previamente cadastradas, como é o caso que ela está explicando, já vai no arquivo do primeiro bimestre. Vai ter que ter essa atenção do terceiro bimestre em diante, a partir do mês de maio, daqui para frente. Se você criar uma nova rúbrica, daqui para frente, ou então, se você ainda não realizou o seu envio do SINC, também tem isso. Porque, por exemplo, se eu criar uma rúbrica hoje, eu vou precisar preencher a data de criação. Se você ainda não enviou o seu SINC, ele já vai puxar automático. Mas, a partir do momento que eu enviei meu SINC, primeiro e segundo bimestre, do terceiro em diante, eu tenho que observar isso, a data da criação. Ou criou uma rúbrica, já tem essa atenção. Crio a data. Coloco lá a data de criação. Muito bom, vamos prosseguir. E aí, a gente ainda no nível 1, a gente vai ter o arquivo folha de pagamento, né?
Aí é a mesma situação, no menu 1.15.5, no cadastro das unidades orçamentárias, lá onde eu mostrei antes que a gente coloca o código do TCE, a gente vai parametrizar essa opçãozinha grupo, né, de acordo com a secretaria. Aí vai ter se é saúde, se é educação, se é administração. Se não se encaixar nenhum desses, vai ter a opção outros, mas esse grupo tem que estar parametrizado, tá bom? Aí a gente vem para o arquivo de cargos, ele vai o código, vai o nome do cargo, a gente especifica o número de vagas, né, a carga horária também. Às vezes, a gente vê muitos erros nessa carga horária, às vezes passa batido, né, porque ele salva sem eu botar a carga horária, mas eu preciso botar a carga horária, porque senão vai dar erro. Tá lá no arquivo sync, então tem que botar a carga horária, se é 30, se é 40 horas. Aí vem também o CBO, isso na primeira, logo quando você abre a criação do cargo, você já preenche isso daqui. E ele vai abrir na classificações, aí você preenche o CBO. Depois, na aba criação e extinção, vai ter aqui, né, para você botar o tipo do documento, número barra ano e data do documento. Aí a mesma situação que o Carlos estava falando, quando é criado um cargo a partir do terceiro bimestre. Aí essa datazinha aqui, ó, do documento, tem que ser uma data 1/5 de 2026, por exemplo, até alguma data entre maio e junho, no caso, né? Então, se atentar para isso. Criei um cargo lá no terceiro bimestre, e aí se, por exemplo, um erro comum que dá, eu não coloquei essa data, não vai no arquivo cargo, e quando eu for enviar o meu arquivo servidor, o arquivo servidor ele integra com o arquivo cargo, e aí vai identificar. Opa, o cargo não foi enviado, aí vai dar lá um daqueles erros do mural de trilhas. Né? Então, para me corrigir, eu teria que vir aqui. Aí, para evitar esse retrabalho, a gente já deixa configuradozinho. Criei no terceiro bimestre e coloco uma data de criação dentro do terceiro bimestre. E assim sucessivamente. No quarto, uma data dentro do quarto bimestre. Quer acrescentar alguma coisa, Carlos? Não, isso mesmo. Beleza, prossigamos. Aí aqui na aba TCE, se atentar que tem aqui duas situações, ó, até 2021 e 2022. 2022 para frente, né? E aí aqui no ano 2022, tem que botar essas 4 opções: tipo de cargo, regime jurídico, natureza e escolaridade. Se atentar aqui para regime jurídico, né? Acho que 90% aqui, talvez um SAAI, se alguém tiver no SAAI aqui, que retém FGTS, vai ser o regime seletista. Grande maioria é estatutário, porém, eu já peguei situações onde estava seletista aí, entendeu? Então, tem que se atentar para isso. E natureza jurídica, geralmente, é civil. Dificilmente, acho que nunca vi uma natureza civil militar. Pode ser que aconteça, mas eu não vi. Então, ali, geralmente, vai ser civil e estatutário. E se atentar à escolaridade também, né? Se é um médico, não vai ser nível médio, por exemplo. Se é um advogado, não vai ser nível médio. Né? Então, colocar devidamente a escolaridade que deve ser. Não colocar qualquer coisa aqui, tá bom? Rodrigo e Carlos, nós estamos com uma dúvida aqui do Francisco, onde ele diz que esse campo hora mês, porque consta 240 horas, se o máximo hoje no Brasil é 220 horas. Aqui é configurável, certo, Francisco? Aqui você pode configurar. Aqui é porque o preenchimento, a gente pega essa base de modelo aqui, já estava preenchido, mas esse campo aqui ele é editável, ele não vem configurado padrão. Aqui vai de acordo com o que você preencher com a carga horária do carro, certo? Por isso que está assim, mas você preenchendo 46, ele automaticamente já vai calcular a hora do mês 200 horas. Né? 200 horas, 220 vai ser conforme o preenchimento aqui da informação. Ele não vem padrão esse preenchimento aqui. Ele vai depender da carga horária do cargo. Isso mesmo. A gente vai para o próximo arquivo, arquivo servidor. No arquivo servidor, vai o nome da pessoa, e aí eu vou ter as abazinhas aqui, né? Ao clicar em dados cadastrais, eu vou ter todas as abas disponíveis para me cadastrar dados para aquele trabalhador. Na primeira abazinha dados pessoais, a gente preenche o CPF, data de nascimento,
Aí na aba características físicas, preencho o sexo, e se tiver alguma deficiência, eu vou aqui na abazinha deficiência e falo, ele tem uma deficiência auditiva, uma deficiência no olho, enfim, você pode botar os tipos de deficiências aí que se a pessoa tiver, para ir no arquivo certinho, tá bom? Aí na aba admissão contrato, que é a segunda abazinha, sempre eu clico aqui em ou- dados cadastrais, e aí eu vou selecionar a próxima aba, que é admissão contrato. Na aba admissão contrato, eu preencho o cargo atual e eu preencho a categoria. Lembrando que essa categoria, né, tem que estar atento, né? Geralmente, prefeituras, câmaras, comissionado 302, efetivo 301, contratados 306, e aí eletivos, alguns colocam na 303 ou na 309, geralmente é 303, tá? Então, colocar a categoria de acordo com a situação. O que eu lembro aqui, um ponto de atenção, jamais uma prefeitura, a categoria vai ser 101. 101 é uma categoria para SAAI que retém FGTS. Então tem que ter essa atenção. Eu já peguei um contratado com a categoria 101. Então tem que ter essa atenção. Não pode estar 101 aí, ou 105 em hipótese alguma. Tem que estar 306, que é de contratado para a prefeitura. Tá bom? Rodrigo, no caso aqui da categoria, pessoal, a 101 ela é utilizada geralmente CLT. Se não necessariamente só o SAAI, mas se o município ainda existe contratação em CLT, a parte CLT, aí vai sim nas configurações conforme a consolidação das leis trabalhistas, né? Porque aí é o 101, vai para o FGTS e tudo, ou se o município também, mesmo não sendo CLT estatutário, mas ainda possui a informação do FGTS, então vai ser utilizado a 101. Isso envolve tanto a parte, isso aqui é muito relacionado ao E-Social, né, para a questão de informação do E-Social. Mas acredito que a maioria dos municípios que são estatutários, então entra lá nas categorias a partir do 3, 301, 312, 306, né, e 309. Nós estamos aproveitando, Carlos, com uma dúvida da Vitória, que ela perguntou aí no caso de aposentados. Acredito que seja referente ainda às categorias e às informações. No caso de aposentado, Vitória, o aposentado, ele era um efetivo, né? Provavelmente, né? Então, eu acredito que você consegue colocar a categoria 301, por exemplo. Geralmente, se ele for um contratado, sei lá, coloca 306. Mas, geralmente, eu vejo institutos colocando a 301 no caso, aposentados. É porque é o seguinte, para o E-Social, a categoria a categoria para o E-Social, lá no caso dos aposentados, ela não necessita preenchimento. Então, muitos acabam que não está preenchendo essas informações do sistema, mas já para caso de Tribunal de Contas, ele exige o preenchimento. Então, como não existe uma categoria específica aposentado, você vai colocar a de origem dele, né, que é de efetivo. Ou então outros, tem a opção lá, outros agentes políticos, se eu não me engano, lá na categoria, agente público, aliás. E aproveitando esse adendo da Vitória, né, que é de instituto, algumas situações podem acontecer, vocês têm que estar atentos. Instituto, se eu coloco a categoria aqui, vamos supor, esse cara aqui é 306, eu preciso vir aqui na aba situação e colocar o motivo da aposentadoria. Se eu não colocar o motivo da aposentadoria aqui, é o seguinte, essa pessoa aqui vai ser enviada como contratado. Ao invés dela ir lá no E-Social para a aba beneficiários, que tem que ir, um pensionista aposentado tem que estar naquela aba, ela vai para a aba empregado. Isso é um erro. Então, vocês se atentem. Se colocar a categoria aqui, ao colocar de aposentado pensionista, foge um pouco do assunto, mas já estou aproveitando esse adendo aqui, porque pode acontecer isso aqui. Eu ia dizer, vamos fazer assim então, Vitória, qualquer mais Então, vocês informação. vão e colocam um motivozinho. Se quiser um acompanhamento, Vitória, a gente pode estar fazendo com você. E em outros casos de instituto também, um acompanhamento mais a fundo das informações para não causar nenhum conflito, tá? Exatamente. Aí se atentem para essa situação, no caso, institutos. E aí, vamos lá. A próxima abazinha aqui do servidor seria a aba Tribunal de Contas, né?
eu acho que é a 10ª aba, alguma coisa assim. Mas nessa abazinha tem que estar classificada a categoria da situação, aí de acordo se a pessoa é comissionado, se é efetivo, se é contratado, tá? E também tiver essa opção enviar o TCE. Eu peguei algumas situações de 2025, onde a pessoa configurava a categoria da situação e esquecia de marcar essa opçãozinha enviar o TCE. Tem que marcar, senão ela não vai no arquivo servidor. Aí, quando chegar no arquivo movimentação, que é do 3º nível, ele vai confrontar, ele vai integrar com o arquivo servidor e vai dizer, opa, o Eric vê a movimentação de admissão dele aqui no arquivo movimentação. Porém, ele não foi enviado no arquivo servidor. É o que, Rodrigo? É só isso aqui. Só vir aqui, ficar essa opçãozinha assim, reprocessar os arquivos, né, no sistema, aí ele vai no arquivo servidor, aí importa o arquivo servidor, ó a trabalheira, né, o retrabalho. Só marcando essa basinha eu já evito isso. O arquivo movimentação e o arquivo remuneração, eles fazem essa integração com o arquivo servidor e foi um dos principais erros que aconteceu em 2025. A pessoa não tinha sido enviada no arquivo servidor porque essa abazinha aí não estava preenchida. Tanto a categoria da situação quanto marcado enviar o TCE. Então, vocês se atentem para essa situação, tá bom? E aí, pode falar, Gabi. Pode abrir aí a tela do sistema, só para demonstrar quais as categorias da situação. Aproveitar aqui para tirar a boca do Moisés, que eu colocou aqui no chat. Certo, a aba tribunal. Aqui todas as categorias da situação que você vai preencher, né? Cada uma tem bem específico. A primeira, de carreira de exercício no próprio órgão ou função em confiança. Aqui, no caso, ela pode ser utilizada para servidores efetivos. A segunda, ocupante de cargo em comissão sem vínculo com a administração pública, no caso, os comissionados. E aí vem, no caso dos aposentados, pensionistas, reformas, cedidos, instituidores de pensão, e a última lá, a penúltima, aliás, determinado por excepcional interesse público que vão entrar todos os contratos. Se nenhuma compreende a situação, você pode colocar como outras situações. Né? Então, que ele detalha bem aqui na questão do texto qual a categoria selecionar para o envio. Certo? Pronto. Acho que foi, né? Beleza. E aí, agora a gente vai ter uma pequena participação, né, da nossa gerente de projetos, que é a Jainara, então, onde ela vai falar um pouquinho para nós aí sobre um tema muito especial e que vocês vão gostar muito. Deixa eu colocar aqui no slide aqui. Oi, bom dia, gente. Jainara, gerente de projetos da Auriza e da ADTR. Então, o Rodrigo convidou, né, para fazer esse momento aqui no Personalité, que vocês estão aqui nesse momento de imersão. Então, queria aproveitar para falar, né, um pouco desse novo produto, que é uma solução que a Auriza criou, de assessoria de Syncfolha. Nós sabemos que a rotina da folha de pagamentos nos municípios, ela realmente é muito intensa. A gente vive essa realidade, né? Então, são muitos prazos, muitas obrigações e uma responsabilidade muito grande. E em relação à prestação de contas, né? E o SINC exige uma atenção e conferência de segurança maior, que é o que a gente está demonstrando aqui nesse Personalité, né? Porque qualquer inconsistência pode gerar um retrabalho e uma preocupação para a equipe e para a entidade. Então, foi olhando para essa realidade dos municípios que a Auriza estruturou essa assessoria, com base na dor de vocês, né? Então, a gente teve alguns clientes que entraram em contato para saber, né, se teria algum, porque a gente também já tem outros tipos de assessoria. Então, agora também a gente está colocando para vocês à disposição essa assessoria do Syncfolha, que é justamente com o objetivo de apoiar os municípios na geração, na conferência, na correção, no envio, para oferecer um suporte especializado durante todo esse processo. Então, a nossa proposta é justamente caminhar junto com a equipe do município, da entidade, dos gestores, para entender a realidade de cada setor. A gente identifica inconsistência, orientamos a equipe, apoiar na correção dos pontos necessários e contribuir para que a prestação seja enviada em conformidade.
que é a nossa prioridade aqui, né? Então, a Oriza está aqui para apoiar a gestão pública de forma prática, próxima e responsável. Então, para você que precisa de mais apoio, de mais segurança, ou de diminuir a sobrecarga nesse processo, porque a gente sabe que o prazo é curto, e tem multa, tem várias questões em cima dessa prestação de contas. Então, você pode procurar nossa equipe, ao final desse bate-papo, tem no banner aí, vai ter um QR Code, que você pode chamar o nosso time para maiores informações. Acho que a Gabriela também vai colocar lá no grupo, né, de clientes, e aí vocês podem estar falando com a gente para tirar qualquer dúvida, que a gente vai estar aqui à disposição de vocês, tá? Então, era isso que eu queria contribuir agora, tá, Rodrigo? Pode continuar. Tá ok, Janara, obrigado. Então, continuando, a gente vai para o próximo. Aí a gente terminou o nível 1, né? Eu não posso, por exemplo, colocar o arquivo em cargos sem que o arquivo folha tenha processado. Então, ele precisa ter sido processado para eu ir para o nível 2, que começa com encargos e retenções, tá bom? O que tem que observar bastante, pessoal, como o Rodrigo demonstrou toda a parte, a gente está indo na sequência de envios, toda essa parametrização aqui e a ordem que a gente está seguindo aqui nesse bate-papo é do processo de envio lá do SINC. Existe o que tem que ser enviado na ordem lá, a ordem 1, a ordem 2, a 3 e a 4. Né? E essa parte aqui que o Rodrigo apresentou do início, ela é muito importante para que todos os outros passos sejam seguidos corretamente. É a parte principal de cadastro, que isso vai influenciar no processo de envio do SINC do ano todo, de todos os bimestres. Se eu não configurar o cargo corretamente para ele subir lá para o cadastro do tribunal, para o sistema do tribunal, vai impactar no envio do servidor. Porque existe uma chave que tem que ser preenchida. A chave do cargo, aquele código do cargo, ele impacta lá no envio do servidor se ele não localizar o cargo que está preenchido no servidor na tabela de cargos do tribunal. As rúbricas, se ele não localizar a rúbrica preenchida dentro da tabela de rúbrica, quando eu enviar a folha de pagamento e os contra-cheques, vão dar, os contra-cheques, aliás, e a remuneração vai dar também erro. Então, tudo é uma chave onde um arquivo vai se ligando com o outro, lá na hora da verificação. Isso, claro, o preenchimento errado vai cair nas inconsistências, que a gente chama aqui de trilhas, né, as trilhas dos tribunais. Então, observar bem, fazer uma revisão no seu sistema quanto a esses cadastros iniciais. E o do servidor principal, aquela que foi a última tela aqui que o Rodrigo mostrou, que é a marcação de enviar ou não para o Tribunal de Contas. E isso vai impactar lá no envio também dos outros arquivos. Se ele não tiver o servidor cadastrado dentro da tabela servidor, quando ele vai enviar a movimentação, quando ele vai enviar contra-cheque, remuneração, também impacta no envio. Certo? Pode seguir. Certo. A gente tem, nesse arquivo encargos e retenções, a gente praticamente não faz nada. Aqui é um exemplo do resumo contábil. Ele vai os nossos descontos, né? Os descontos da folha vai nesse arquivo encargos e retenções, tá bom? Ele vai de uma forma consolidada aqui, né, Rodrigo? A gente colocou, sim. A gente colocou até essa tela aqui do resumo contábil para vocês entenderem a construção do arquivo, quais informações vão lá. Conforme você gera as unidades no sistema separado, você faz seu controle por unidade sanitária, o sistema ele gera esse arquivo de carga e retenção, conforme solicitado pelo tribunal, é a consolidação dos descontos. Né? Conforme você configura lá, ele vai desse mesmo jeito. Só que, claro, não geral, assim, ele vai separado por unidade, os encargos e retenções de cada unidade separado, o valor consolidado. Show. Aí, continuando, a gente vai para o arquivo de dependentes. No arquivo de dependentes, aqui eu coloquei um exemplo, né? Por exemplo, o Eric, ele tem um dependente, aí eu abro o Eric no menu 2.1, vou lá na aba dependentes do Eric, e aí eu vou preencher os dados, né? Vou preencher os dados do dependente dele. Aí eu preciso colocar o nome, data de nascimento, sexo, parentesco. E aqui é muito importante isso daqui. Algumas situações de 2025, a gente pegou sem esse parentesco. E não pode ir sem esse parentesco. Se não tiver preenchido esse parentesco, né, que geralmente é filho ou cônjuge, mas aí vai, quando a gente clica nesse
esse livrinho aqui, ele vai dar as opções disponíveis, né? Você tem que preencher o parentesco, porque senão vai dar erro no arquivo dependente. É uma das trilhas desse arquivo que mais dá erro é essa. E outra trilha que dá erro no arquivo dependente, a gente precisa vir nessa aba Outros Documentos e colocar o CPF. Isso aqui a gente pegou muita situação mesmo, né, de dependentes que não tinham CPFs cadastrados. E aí é preciso ir atrás, né, do uma pequena história aqui na internet do Rodrigo, só reforçando o CPF. Como vocês já sabem, o CPF ele é de envio obrigatório para o Tribunal de Contas, independente, diferente, a gente está usando sempre comparativo aqui com o E-Social, pessoal, porque muitos dados aqui se consolidam com as informações que vão para o E-Social. Para o Tribunal de Contas, o CPF ele é obrigatório, independente de qualquer situação, seja ela para dependente de imposto de renda, como também para dependente de pagamento de salário de família. Abrir lá, Rodrigo. Não, voltou. Carlos. Voltou, né? Olha. Tem um cliente aqui, o Francisco, perguntando por que não colocar esse campo como obrigatório. Qual o campo do CPF? Acredito que seja, que é um dos campos mais importantes. Isso. Se for para do CPF aqui do dependente, existe essa particularidade, que eu expliquei. Para o Tribunal de Contas, existe como parametrizar aqui do seu próprio sistema. Tu pode até abrir dentro do sistema aí, por favor, Rodrigo? Posso. Através do sistema lá no cadastro dependente, eu tenho como parametrizar dentro do meu sistema aqui, para cada usuário, o seu campo obrigatório, certo? Mas por que ele não fica como obrigatório, de fato? Porque, como eu disse, para o Tribunal, para o E-Social, ele é obrigatório o CPF para quem é dependente de imposto de renda. Não é obrigatório para quem é salário de família. Então, você pode ficar preso. Ah, mas para o Tribunal de Contas ele é obrigatório. Então, mas aqui, ó, Rodrigo, só cancela aqui no botãozinho cancelar. Voltar. Existe aqui nesse botãozinho aqui do lado dessa abazinha aqui do lado de fechar, são campos obrigatórios. Você pode configurar isso aqui para o seu sistema, conforme você utiliza aí, ó. Quer deixar a partir de hoje esse CPF como obrigatório, dependendo da informação que eu for cadastrar. Você pode vir só arrastar aqui, ó. Como o Rodrigo fez aí, colocou o campo CPF, data de nascimento, os campos que são obrigatórios do Simples, ou até mesmo da social. Deixa aqui definido como obrigatório e confirme. Então, sempre que você for adicionar ou alterar uma informação aqui no dependente, se não tiver esses campos preenchidos, ele não vai deixar passar, ele vai dizer que é obrigatório o preenchimento, certo? Pode até demonstrar aí, Rodrigo, bota lá o CPF, apaga o CPF e tenta gravar, para ficar melhor exemplificado aí. Ó, ele não deixa passar de jeito nenhum o preenchimento do CPF. Certo? Então, continuemos, né? Sobre o Samilton, ele perguntou sobre a atualização do sistema, se já está disponível. Sim, aqui a gente vai mostrar aqui. Acredito, as finalizações do bate-papo já está tudo disponível. Já está disponibilizado na versão beta, porque a gente estava fazendo as últimas validações, mas hoje ainda já deve subir na versão oficial, certo? Então, só atualizar. Se não tiver atualizado na versão oficial, só colocar na beta. Acho que tem outra pergunta aí, né, Gabi? Isso, a Vitória. Mesmo que o dependente seja um filho que já esteja com a idade avançada, no caso só é feito o pagamento porque o pai quer pagar, não dará nenhum tipo de divergência? Vai, porque eu disse que o Tribunal de Contas ele é obrigatório. Não tem como eu fugir do envio do CPF. Hoje em dia, esse dependente aqui que está cadastrado na minha base, ele já é maior de 14 anos para salário de família, ou o meu salário é superior, ou ele já é maior de 21 anos. Não interessa mais o preenchimento dele aqui para mim como dependente. Ele não vai influenciar no imposto de renda do servidor, não vai influenciar no
no salário família do servidor, preciso preencher esse CPF, na verdade, essa informação ela não vai ser mais nem necessária. Você pode, a gente deixa como sugestão, excluir, ou se não quiser excluir, tem a opção aqui, data fim. Quando eu preencho essa opção, data fim, esse servidor, ele não vai mais para nenhum local. Se ele for inválido, complementando aqui com a dúvida também do Francisco, para a gente fechar sobre o dependente, se ele for inválido, sim, tem que deixar aqui com todos os preenchimentos, para poder enviar. Ele precisa do CPF, ele é obrigatório, porque ele vai influenciar também lá para o E-Social. Se ele for inválido, tem a informação lá nas opções lá, bota aí, informações gerais, claro. Deficiente físico aqui é a marcação, né? Filho inválido, e tem também a opção lá do preenchimento deficiente físico. Aí para marcar. Certo? Isto aí. E lembrando que, às vezes, não calcula, aqui já é aproveitando esse adendo que a gente está aqui, né? Eu tenho que vir aqui nos dados para cálculo e especificar que ele é dependente do imposto de renda e dependente do salário família. Tá? Às vezes, Rodrigo, não está calculando salário família, ou não entrou para a base do imposto de renda, era só isso daqui. Você vem aqui e marca também, e aí ele vai calcular normalmente. Tá bom? Beleza. Continuemos aqui, então. Como cargo, como a rúbrica, a partir do terceiro bimestre, se eu cadastrei um dependente novo, eu preciso colocar a data do início aqui nas informações complementares. 1/5, terceiro bimestre, né? 1/5/2026, para que ele possa ir corretamente no arquivo dependentes, tá bom? E, faltou uma coisa que eu devo explicar. O arquivo dependente, ele faz a integração com o arquivo servidor. O último campozinho do arquivo dependente, deixa eu botar aqui para vocês verem, é aqui, ó, CPF do servidor. Se o CPF do servidor, se não configurou lá na aba Tribunal de Contas do servidor, vai dar o errozinho no dependente, que o servidor, o CPF no arquivo dependente não foi encontrado no arquivo servidor. A gente viu muito esse erro também. E aí, lembrando e frisando novamente, a importância daquela abazinha Tribunal de Contas dentro do cadastro do servidor, tá? Porque nas integrações acaba dando esse erro aqui. Deixa eu passar aqui para a gente ir para o próximo. Próximo é o arquivo pensionista. Ele tem um pouquinho mais de informações. Né? O arquivo pensionista, eu venho, por exemplo, o Rodrigo, ele é um instituidor da pensão, né, aqui no nosso exemplo, e aqui é importante ressaltar, no caso pensionista, geralmente são pensões previdenciárias, geralmente por morte, tá? Se tiver a opção de pensão especial ou pensão judicial, né, que o juiz determinou, tem uma opçãozinha da gente marcar especial lá, mas uma grande maioria são pensões previdenciárias por morte. Então, aqui nesse caso, aqui, vamos supor que o Rodrigo morreu, né, 1/2/2024, e aí eu tenho que ir lá na aba dele, ele é o instituidor da pensão, por causa ele recebeu o valor lá, né, como aposentado, por exemplo, e aí o Eric vai começar a receber como pensionista. Então, eu venho no Rodrigo, e aí o instituidor da pensão tem que estar cadastrado no sistema. Tá? É muito importante frisar isso. Rodrigo, mas não tá. Vocês têm que procurar lá na pastazinha física dele, né, quem é o instituidor da pensão dele, cadastrar no sistema, só para deixar o cadastro aí. Eu posso botar depois na situação 2, na situação 6, mas eu preciso ir no instituidor da pensão, na aba pensão pensionista, e falar que o Eric é o pensionista do Rodrigo, tá bom? Então, na aba pensionista, eu especifico, né, que o Eric é o pensionista. Aqui eu posso marcar pensionista principal. E, novamente, aqui tem a mesma situação do dependente. Eu tenho que especificar o parentesco. As mesmas opções que tinha lá, que eu acabei de mostrar aqui, filho inválido, filho não emancipado, cônjuge, a mesma opçãozinha tem aí no parentesco. E aí eu preencho essa opção.
E também lá no arquivo, dentro do cadastro do trabalhador, tem a abazinha pensionista. Eu fazendo esse trâmite bem aqui, ó, especificando o Eric como pensionista do Rodrigo, automaticamente aqui no registro gerador da pensão já vai aparecer o Rodrigo. Esse campo aqui ele não é editável, ele só é preenchido aí quando eu faço esse trâmite anterior. Coloco que o Eric é pensionista do Rodrigo. Aí eu posso especificar aqui, pensão vitalícia, reajuste com paridade. Se for uma pensão não previdenciária, eu especifico aqui, marco que é uma pensão especial, né? E aí eu coloco aqui a data da concessão, aí eu especifico o tipo da pensão, e clico bem aqui nesse livrinho para especificar pensão por morte, por morte sem paridade, pensão por morte com paridade, com ajuste de paridade, tem várias opçõezinhas aí, aqui nesse livrinho aqui, ó, mas eu tenho que especificar que no caso esse 0601 aqui nesse exemplo. E também, meus amigos, o número do benefício, que aí pode ser o número da portaria, de abertura do processo lá, né, mas tem que ter o número do benefício aí. Então, se atentem para essa situação, tá? Não pode faltar nenhum dadozinho desse aqui para o correto envio para o Sync Folha, tá bom? Quer acrescentar alguma coisa, Carlos, no arquivo pensionista? Não. Rodrigo, o Renan ele tem uma dúvida aí. Ele queria saber novamente onde é que mostra para preencher o código O. Isso antes de tu ir para o arquivo de movimentação, lá, só para Tá, vou lá no sistema. retornar só lá bota no sistema mesmo. O código da UOL você vai preencher tanto no cadastro da entidade quanto no cadastro da unidade orçamentária, certo? Ao final, aqui a gente vai até demonstrar novamente, porque isso aqui, como eu disse, onde vai impactar muito no envio do SINC esse ano. Então, observar no cadastro da unidade, né, o código TCE Maranhão, você vai preencher o código da unidade, conforme aquilo que foi fornecido pelo contador ou consultado lá pelo SIGE, e aqui no cadastro da entidade, na aba 16, onde tem sigla e código TCE. A aba 16, opções gerais, sigla e código TCE. A grande é observar, se eu tenho mais de uma entidade na mesma base, observar o código da sigla. Se eu não tenho só uma única entidade, não preencher só o código do TCE. Né? Ao final, a gente vai abrir mais também para dúvidas, se vocês forem ter. A gente já está esclarecendo alguns aqui no decorrer do bate-papo, mas ao final também a gente vai abrir um momento para quem quiser se pronunciar, tirar alguma dúvida. Pessoal, e é só reforçando assim a Vitória, acho que posso ser a dúvida de alguns. Lembrem-se que é importante vocês primeiro fazer uma análise do sistema de vocês antes de já gerar arquivos e fazer importações. Porque pode ser que seu sistema ainda falte configurações, entendeu? Então, é muito importante que vocês primeiro analisem o sistema de vocês, façam a atualização, vejam o que não está preenchido, o que está preenchido, de acordo com as informações apresentadas, para só assim vocês gerarem um arquivo do SIC e fazer a importação. Porque pode ser que se você já gerar hoje e importar, ele vai dar muitos erros, porque o seu sistema ainda não está parametrizado, certo? Então, tenha essa atenção primeiro de, antes de enviar para o SIC, fazer toda a análise de configurações no sistema, para só assim poder gerar e importar, viu? A Vitória até colocou aí que ocorreu um erro. Vitória, é caso que a gente vai ter que analisar, saber se já está na versão nova, para geração do novo arquivo, se foi configurado corretamente lá. Isso, tem que ver aqui, qual é o cargo que também, qual é o arquivo que você está tentando anexar aí, que já deu erro. Como disser, é melhor primeiro ver todas as configurações aqui, depois fazer o envio. Beleza. Tem uma coisa que eu lembrei aqui, que está no arquivo movimentação, né? Que é essa abazinha matrícula servidor. Eu queria especificar para vocês aqui no sistema o que é que vai. Tá? Aqui no sistema, o que vai do trabalhador é esse 001 da empresa bem aqui, junto com o registro do trabalhador. O registro aqui no nosso sistema, ele é único, é como se fosse o CPF de cada um de vocês. Cada registro aqui no sistema é único. 117 é só esse rapaz aqui, não existe outro. Então, o que vai no arquivo lá, quando a gente fala em matrícula servidor, vai o 001 da entidade, juntamente com o registro, tá? Só para a gente ficar mais
mais ciente sobre isso, porque aí eu já tirei dúvidas sobre isso, né? E às vezes a gente acha que vai a matrícula. O sistema tem a matrícula, que pode, por exemplo, a pessoa tem três cadastros lá, ou dois, que é o mais comum, e aí vai ter lá a matrícula 117, traço 1, que é o contrato 1, matrícula 117, traço 2. Só que essas duas matrículas, A1 e A2, cada um tem um registro, tá? E o que vai no arquivo é o registro, não vai a matrícula. É uma observação que vocês precisam se atentar para isso também. Continuando aqui o arquivo movimentação, a gente não faz nenhuma configuração, eu coloquei o que está lá no layoutzinho do tribunal, né? Quando vem uma admissão, D, desligamento, I, inativação, R, reversão, e L, mudança de lotação. Então, que é justamente essa daqui, ó. Movimentação A, movimentação D, movimentação R. E aqui é a data da movimentação. Isso vai no arquivo. O que dá muito erro nesse arquivo aqui é justamente voltando para, sem ser redundante, né, mas frisando bem com vocês, é o servidor. Matrícula servidor, aí dá o erro que o CPF ou a matrícula no arquivo movimentação não foi encontrado no arquivo servidor. Aí é só ir lá no sistema, lá na aba Tribunal de Contas, marcar enviar BCE, gerar os arquivos de novo, e ao importar o arquivo, o servidor vai estar lá e a movimentação vai integrar e vai dar tudo certo. Arquivo remuneração. Movimentação, né, Rodrigo? Pode falar. Aqui, só voltar lá nessa anterior. O que ele vai de fato? Pode passar na outra. O que ele vai de fato no seguinte, isso. O que ele vai de fato nessa movimentação? A admissão principal, que é o que vai agora no arquivo agora do primeiro bimestre. Então, todos os servidores que forem inseridos lá no arquivo de servidor, ele tem que ir uma movimentação de admissão agora. Então, senão vai dar erro. Do mesmo jeito, se ele puxar uma admissão, uma movimentação de admissão, e não constar lá no arquivo de servidores, ele vai dar erro. Então, questão de observação. Quais as outras informações que vão também? Todos os desligamentos que são realizados, que foi realizado dentro do primeiro bimestre, do segundo, e assim por diante. A parte das aposentadorias e pensionistas, que é a inativação. Também, no caso dos servidores ativos, ele vai à admissão. Dos inativos, ele vai essa movimentação I, que é aquele códigozinho lá que eu mostrou. Reversão, se tiver algum caso de retorno de uma aposentadoria ou de um desligamento feito errado. E as mudanças de lotação. É o histórico de lotação, que é a mudança da unidade. Sempre que houver uma transferência de unidade orçamentária de um servidor, ele vai ser puxado aqui dentro do arquivo de movimentação. Isso independe da carga inicial ou no decorrer dos outros bimestres. Ele vai estar puxando sempre um histórico de lotação se você transferiu. O servidor saiu de uma unidade para outra. Ele vai aqui, porque isso vai consolidar com o arquivo de folha de pagamento e vai consolidar com os valores que estão lá dentro da contabilidade para poder bater certinho na hora da validação. Tá bom? Pode seguir, Rodrigo. A Tainara teve uma dúvida, já foi retirado. Ela perguntou se é obrigatório o desligamento do servidor ser no mês do envio do bimestre. Sim, ele vai puxar automático, né? Porque ele vai, a data que você fez o desligamento ali do servidor, ele vai puxar automático o preenchimento. Pode ocorrer o seguinte: eu já enviei, ele só foi desligado em março. Como é? Deixa eu ver um exemplo bem prático aqui para ficar bem esclarecido. Eu desliguei, depois que eu enviei o SINC, eu fiz o desligamento dele dentro daquele bimestre. E acabou que eu não enviei aquele desligamento. Isso vai gerar um problema? Possivelmente sim, porque não vai haver essa movimentação de desligamento. Você já enviou o primeiro bimestre e, por uma eventualidade lá, eu esqueci de fazer o desligamento em fevereiro e não foi, certo? Então, tem que verificar isso. Após o envio, eu não tenho como. Aí, no caso, ele vai ter que solicitar uma retificação para o TCE, pedir para reabrir para enviar. E quando tiver no período aqui de envio do SINC, se não tiver fechado na transmissão, vai passar normalmente. Agora, depois que ele fechar o envio do SINC e for feito o desligamento retroativo, aí vai ter que solicitar a reabertura e enviar de novo para poder ir.
Show. Então, vamos continuar. Próximo arquivo é o arquivo remuneração. Geralmente também a gente não faz nenhuma configuração prévia, né? No arquivo remuneração vão todas as remunerações ali daquele bimestre, né? Salário de contribuição, remuneração bruta, conforme está descrito aqui no layout. Tá bom? Ele faz a integração, que nem eu já frisei, né, com o arquivo servidor. Então, é importante que isso esteja bem alinhado. E o nosso último arquivo é o arquivo de contra-cheques, né? E aí eu tenho uma observação sobre esse arquivo, geralmente ele não dá erro, né? Esse arquivo ele passa direto, e às vezes ele fica travado. Se ele vier a ficar travado, às vezes quando é uma entidade muito grande, eu acho que o primeiro passo tipo assim, não é um erro do CIP, não é, e é um erro do tribunal. Então é importante que mande um e-mail, né? Eu até coloquei aqui no final da apresentação o e-mail do tribunal, e aí você vai tirar um print, ó, tá travado aqui no arquivo contra-cheque, tribunal. Não, eu não consigo desfazer, eu importo o arquivo lá, por exemplo, folha do primeiro, porque às vezes desfaz, né? Tudo que já foi enviado, do nível 2, 3 e 4, eu importando novamente o do primeiro. E continua travado, né? Sem explicação, ele continua travado. E aí precisa mandar um print para o tribunal e não deixar para o último prazo, né? Mandar para que eles possam responder vocês com tempo hábil, eles vão liberar lá, né? Aconteceu, eles liberam, e aí você volta a fazer o processamento dos seus arquivos. E aí o que acontece? Isso é muito importante, porque, vamos supor, estou enviando o primeiro bimestre, lá no dia, deixa para enviar no dia 29. Aí deixa para enviar os 2 bimestres no dia 29. Um exemplo prático aqui pode acontecer e que não vai dar muito bem para vocês. Envio lá o primeiro e ficou preso. 29 à tarde. Se você mandar um e-mail para o tribunal, no sábado eles não trabalham, né? Então, provavelmente, você não vai conseguir avançar para o segundo bimestre, porque esse arquivo não vai processar, você não vai conseguir fazer o fechamento da folha no cadeadozinho, no lado direito superior, e aí você não vai conseguir para o segundo, aí vai ser bronca. Então, se ficar bloqueado, isso aqui pode acontecer ou não. Eu estou falando porque pode ser que aconteça, e aí a gente já, com tempo hábil, manda um e-mail para eles conseguirem liberar lá, tá bom? É o seguinte, pessoal, esse arquivo de contra-cheque, ele é o único, ele é apenas informativo para o Tribunal de Contas, certo? Ele é único e não existe validação no processo de envio. Enviar ele não vai amarrar no envio de nenhum outro, eu digo, para validar, depender de nenhum outro. Ele passa normal, é só informativo. Essa questão da trava, de travar, por isso mesmo o tribunal não colocou validação nele, por ser um arquivo bem extenso, né, pelo tamanho dele e a quantidade de informações que vão querer basicamente o escopo do contra-cheque do servidor. Ele vai todas as informações de provento, desconto, tudo lá de cada servidor. Eu vou dar um exemplo bem prático da folha de pagamento, né? Tanto o contra-cheque do servidor, mas é uma folha analítica, né? Quem trabalha na impressão da folha analítica, imprime uma folha analítica todinha e gerar também todos os contra-cheques ali demora. Então, vai todos esses dados. Ele é mais informativo. O tribunal, ele criou, Rodrigo, até sobre essa questão de travar, existe um botãozinho lá, quando você faz o envio, se o arquivo estiver travado, há muito tempo tem a opção de você reiniciar para reenviar ele. E se mesmo você clicar nessa opção de destravar o arquivo para você reenviar, aí sim entra esse caso de você ter que entrar em contato com o tribunal, mandar um e-mail solicitando para destravar, porque pode ter ocorrido algum erro de travamento que não foi possível resolver só apenas com esse reiniciar o envio, né? Então, isso aí já estava, vamos abrir até um parênteses, já está até sancionado sobre essa questão de dar esse erro ou não, mas pode ocorrer ainda. Então, é ficar atento, não deixar para o último dia de envio, porque pode ocorrer isso, e com isso você não consegue encerrar a remessa por exemplo, se eu tiver, eu quero, está lá processando, eu quero enviar o segundo bimestre, a gente vai enviar os 2 bimestres agora. Você não vai conseguir enviar o segundo bimestre, porque ele vai dizer que existe arquivos em processamento ou arquivo em aberto para o envio.
tem que encerrar o primeiro bimestre para aí sim conseguir fazer o envio do segundo. Muito bom. E aí eu coloquei aqui, né, o que é que vai, o Carlos já falou, né, vai tudo do trabalhador, vai nesse arquivo. E aqui é um exemplo, né, dentro do próprio Sync, né, quando a gente acessa o painel do Sync, vai ter as remessas da entidade e eu clico aqui em acessar remessa, para ir para o primeiro bimestre. Como vocês podem ver, o tribunal ele deu uma reformulada no próprio site, né? Tá? Deu uma modernizada aí, questão principalmente visualmente. Para quem ainda não acessou o SINC, oriento já, a partir de hoje, a acessar, ver se seu acesso está tudo ok, se não tem nenhuma, se as permissões estão todas liberadas, até para verificar logo essa liberação junto ao tribunal, se está conseguindo acessar ou não. Então, já vão vendo logo a partir de hoje, porque também pode ser um processo demorado. A demanda no tribunal pode estar um pouco alta, e aí demorar também nessa liberação do acesso. Então, não agora, finalizou o bate-papo, vocês já vão logo direto no site do tribunal. Primeiro caso é verificar se seus acessos estão tendo permissão de acesso ao 5 de 2026. Se não tiver, já procure os seus gestores, ou o contador, ver quem faz essa liberação, solicita junto ao tribunal para poder ter esse acesso. E aí só está liberado as duas remessas, né? O primeiro bimestre e o segundo bimestre, com o seu prazo final até o dia 31 de maio de 2026. Exatamente. E aí, aproveitando, né, o prazo é 31, o tribunal ele não bota assim, o prazo é 31, aí vai ser o próximo dia útil. Não, o prazo é 31. Então, se vocês querem que a gente trabalhe com vocês no prazo, fecha a assessoria lá que a Jainara falou e vai dar tudo certo. Diferente de outros prazos que são cumpridos, né? O tribunal, ele sempre coloca o último dia do mês, independente se for um sábado, um domingo ou feriado. Sempre vai ser o último dia do mês. 31 é domingo, então eu tenho aí o sábado e o domingo para poder fazer o envio. Não orientamos deixar para o último dia, principalmente por ser o sábado, 30 e domingo, 31. Se caso venha ocorrer algum problema de arquivo, de travamento, como a gente explicou, você não vai conseguir entrar em contato com o Tribunal de Contas com antecedência para poder resolver um caso desse, né? Nossa equipe vai estar aí de plantão durante todo o sábado para poder ajudar vocês nesse processo de envio. Então, o quanto antes vocês se anteciparem nesse envio, melhor. Não vai ficar tão corrido para vocês e a gente também vai estar aqui, como disse, com o tempo para poder sancionar algum erro, alguma situação com vocês. E aí também, para não deixar para a última hora, quem tiver com bastante dúvida e tiver com grande dificuldade no processo de parametrização, no processo de envio, devido também às demandas da folha, a gente sabe que vai chegar agora também o período de fechamento de folha, estou fechando folha, tenho que realizar o envio, a gente deixa aí nossa assessoria do SIC Folha disponível. Se você tiver interesse em contratar para auxílio nesse processo de envio, fazer esse envio corretamente, não ficar preso lá para o último dia, entre em contato aí com nossa parte de vendas, que toda a equipe também vai estar aqui. Quiser contratar esse serviço, a gente fica à disposição para auxiliá-los nesse processo de envio e ocorrer para que isso seja enviado tudo conforme o prazo e as informações corretamente, para que não vai gerar erros futuros. Isso aí. E aqui a gente tem como o Carlos falou, mudou um pouco o layout, né? Mas aqui vocês observam, ó, que é justamente o nível 1, né? Que é o cargos, folha e rúbricas. Aí você vai clicar em enviar e vai anexar o arquivo. E uma observação importante, né? Que aconteceu muitas vezes, né? E que vocês mesmos podem ver isso. Se o arquivo você gera o arquivo e ele está com 1 KB ou 0 KB, o tamanho dele, né? Eu estou falando. Abre ele em bloco de notas. Se tiver só 2 colchetezinhos, quer dizer que não tem informação nesse arquivo. Pode acontecer, por exemplo, no arquivo cargo, no arquivo rúbrica. Se eu não cadastrei nenhuma rúbrica no terceiro bimestre, no segundo bimestre, nenhum cargo, esses arquivos, eles vêm só, na geração, eles vêm com 2 colchetes.
e tá tudo bem. Quer dizer que eu enviei tudo na carga inicial já. Então, eu só venho aqui e marco sem movimentação. Essa barrinha aqui, ó. Eu já peguei pessoas, ai, deu erro, deu um monte de arquivo aqui, eu vou anexar o arquivo, aí dá o arquivo sem movimentação. Aí a pessoa ficou estressada e tal. Vamos abrir esse arquivo aqui no bloco de notas. O arquivozinho não tem dados, né? Porque você não criou um novo cargo, você não criou uma nova rúbrica. Pode acontecer com os servidores, você não cadastrou um novo servidor, você não cadastrou um novo dependente, você não cadastrou um novo pensionista, e aí, geralmente, esses arquivozinhos, servidor, dependente, pensionista, rúbrica, cargo, a partir do segundo, pode ser que eles venham sem dados, e aí é normal você vir aqui e marcar sem movimentação, tá ok? E tá tudo certo. Então, eu faria isso, abriria em bloco de notas, esses que eu estou em dúvida, né, se tem dado ou não. E se eu pensar assim, eu cadastrei um cargo em maio, e ele não subiu para o terceiro bimestre, então tem alguma configuração faltando, que geralmente é a data cadastrei, por exemplo, em maio, né, o arquivo lá, o cargo de agente administrativo, um cargo novo. Aí eu tenho que ir lá na aba criação e extinção, e na data do documento tem que estar 1/5. Após eu colocar a datazinha lá do documento, gerar os arquivos, aí o arquivo cargo vai vir com o cargo agente administrativo. Aí eu venho aqui e envio. Então vocês têm que ter esse feeling de observar se houve cadastro de rúbrica, de cargo, de servidor. E, por exemplo, eu cadastrei e não veio zerado, opa, eu já ligo o sinal de alerta. Tem algum erro nesse arquivo servidor, porque era para ter o fulano de tal que eu cadastrei. Era para ter o cargo tal, era para ter a rúbrica. Só reforçar aqui é a tela que vocês vão ter acesso no disco 5 do processo de envio. A gente fez todo o bate-papo aqui e a atualização conforme a sequência de envio. E você tem que seguir essa sequência para que consiga chegar no último aqui de regeneração e validar todos os arquivos. Você vai primeiro, e por que a gente fala tanto da carga inicial ser importante? Você vai adicionar cargo, folha de pagamento, rúbrica, e validei essa primeira parte, que são os arquivos de nível 1 chamados. Pronto, a partir daqui eu vou poder adicionar os de nível 2. E assim, sucessivamente. Se caso você adicionar, eu estou aqui no último arquivo, remuneração, e deu um erro, e eu precisei voltar lá para o nível 1, quando você informar de novo o arquivo de cargos e funções, ele vai zerar tudo e você fazer todo o envio de novo, fazer toda a importação. Por exemplo, fiz aqui cargo e função, folha de pagamento e rúbrica. Fui inserir o servidor, e na hora de inserir o servidor, deu um erro de trilha dizendo que o cargo daquele servidor não foi localizado no arquivo de cargos e funções. Como o Rodrigo estava explicando, eu vou ter que ir lá no cargo, identificar qual foi o cargo, fazer a configuração, gerar o arquivo novamente e inserir o arquivo de cargo e função. Com isso, eu tenho que inserir de novo folha de pagamento, rúbricas, encargos e retenções até chegar em servidor, que ele limpa tudo, certo? Do mesmo jeito que se chega lá na remuneração e deu algum erro e precisar voltar um arquivo aqui, ele vai zerar tudo, você vai ter que informar. Carga inicial, reforçando, o carga inicial vai ter praticamente a inserção de todos os arquivos. Pode ocorrer de eu não ter aqui pensionista para municípios que não têm pensionista. Você vai colocar sem movimentação, você vai marcar a opção sem movimentação, se não tiver. Do segundo bimestre em diante, vão ser arquivos que você só vai adicionar caso houver algum novo cadastro. Quem são eles? Cargos, rúbricas, são dependentes, servidores, movimentação de servidores e pensionistas. O que você vai adicionar frequentemente aí, relacionado ao segundo bimestre em diante? Vai ser folha de pagamento, encargos e retenções, movimentação de servidor, se tiver alguma mudança de lotação ou algum desligamento, contra-cheques e remuneração. Então, do segundo bimestre para frente, só se houver algum novo cadastro. E aí, observar, cara, se você tentar adicionar aqui um arquivo no cargos e funções, a partir do segundo bimestre, que o sistema ele gera. O sistema ele vai gerar todos os arquivos.
Quando você tentar adicionar e ele não tiver nenhuma informação, o próprio sistema aqui no tribunal já vai dizer arquivo inválido, porque não tem nenhuma informação. O que eu faço? Preenche sem movimentação, certo? Eu, Rodrigo, só mostra lá no sistema, se a gente seguir aqui, o que eles têm que observar na hora da geração. Regionais, Tribunal de Contas, marcar aqui, ó, primeiro bimestre, carga inicial. Para o primeiro bimestre, eu tenho que marcar a carga inicial, senão não vai gerar corretamente os arquivos, consequentemente vai dar erro nas importações e erro nos outros bimestres. Primeiro bimestre, carga inicial. No segundo bimestre, à frente, não precisa marcar a carga inicial, só segundo bimestre e processar. Ele vai gerando os arquivos normalmente. Carlos, e para o SINC 2025, se a gente precisar fazer um ano, que vocês viram aqui que não foi criado nova aba, né? Está 2024 a 2026, que é o que corresponde ao SINC. Onde que eu vou fazer esse controle para me saber se eu vou gerar um SINC 2025 ou 2026? Aqui, no exercício. Ele vai ser controlado aqui pelo exercício. A partir do momento, se eu selecionar o exercício 2025, ele vai pegar os layouts do SINC 2025. Voltou 2026, ele vai considerar daqui para frente, certo? Então, observa também esse ano de exercício para a geração dos arquivos. Tem uma dúvida aí do Rui, né, Gabriel? Não, na verdade, parabenizando o nosso bate-papo, os esclarecimentos, e como o Rui reforçando aqui, né, que qualquer dúvida de algo que não ficar esclarecido, de fato, a nossa equipe de suporte estará atenta, estará preparada e pronta para trazer para vocês todos os esclarecimentos, podem chamar, a gente está aqui justamente para apoiar, então, viu, fiquem à vontade. Mas obrigada, Rui, pelo feedback. Olha essas carinhas aí, Rui, do Paulo, do Jonas, ó, querendo trabalhar aí, ó, da Michele. Acho que a Antes de gente... seguir, Rodrigo, deixa para quem tiver mais alguma dúvida, se ficou bem esclarecido aí, lembrando, a gente ainda não terminou, certo, pessoal? Calma aí que a gente tem uma novidade aqui para apresentar para vocês ainda. Mas antes dessa novidade, deixa eu ver para quem tiver alguma dúvida ainda sobre configuração, geração e envio dos arquivos. Opa, peraí. Deixando esclarecido, gente, que esse vídeo ele vai ficar disponível, tá? Nós preparamos materiais também de acompanhamento, além de uma super novidade que já o Carlos vai informar. Então, além do nosso suporte, vocês vão estar muito equipados sobre essa informação. Então, nós preparamos tudo com muito cuidado para que vocês não fiquem sem os seus envios, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, queira esclarecer, se não, a gente pode estar dando andamento aqui, porque, como eu falei, vamos disponibilizar material, podem entrar em contato no suporte de caso de dúvidas ou acompanhamentos. Temos também nossa assessoria do SINC, se quiser um acompanhamento mais expressivo, uma informação mais detalhada. Nós temos soluções para tudo. Acredito que pode dar andamento. Tá? Eu decidi, pode alguns amigos perguntando aí. Acho que eles não estão aí. Entrando em contato com o suporte, quando se vai estar tudo isso disponibilizado para vocês, o sistema já está preparado para a versão para geração. E diante de tudo isso, de tudo que a gente trouxe de atualização sobre o SINC, a DTR vem aí sempre buscando inovar, né? Buscando inovar para gerar e levar um atendimento para vocês mais qualificado e preparado para sanar seus problemas no dia a dia. E diante dessa situação do SINC, de atualização em um tempo um pouco curto, de processo de envio, como a gente sabe, diante de todas as demandas que você tem no dia a dia da Folha, a gente inova e sai aí mais uma vez, acredito que até à frente disso, diante do que a gente conhece. Pode passar aí, Rodrigo. E aí a gente queria apresentar, a gente quer apresentar para vocês o nosso agente virtual, né, que é o Adrien. A partir de agora, pessoal, no decorrer aí, hoje ainda, né, a gente já vai subir essa atualização. Para você que a gente criou o nosso agente virtual Adrien, no sentido de trazer respostas rápidas para vocês lá dentro da nossa central de atendimento. Então, e com a demanda do SINC, com essa atualização, ele vai agir diretamente no SINC inicialmente. Mas, nos próximos atendimentos também, futuramente, a gente está
calibrando ainda mais essa IA para ir ajudando vocês, para vocês terem um tempo de resposta até mais ágil e facilitar em todo esse processo de envio, principalmente agora do SIC. Então, o ADRA, ele veio com mais agilidade, vai trazer mais praticidade para vocês. No processo de envio, eu vou até demonstrar aqui um pouco de como vai funcionar o ADRA, né? Vocês vão se deparar bastante com ele aí no decorrer dos atendimentos. Não é tentando tirar aqui, como digo, vamos ter contato, agora vai ser um agente que vai, não. Ele vem para facilitar vocês. Como vocês sabem, quando ocorre uma atualização dessa, acaba que os atendimentos também, eles tendem a aumentar aqui na nossa central. E para você não ficar ali muito tempo esperando, a gente calibrou todo o IA, criamos o ADRA para ir antecipando esse atendimento e a gente acredita e confia que vai agilizar muito para vocês nesse processo. Principalmente na configuração e na correção das inconsistências do processo de envio. Rodrigo, eu vou pedir para te cancelar o teu compartilhamento, que eu vou compartilhar aqui, que eu quero demonstrar aqui para o pessoal como que ele vai funcionar. Como, então, que o ADRA vai agir facilitando para vocês no processo de suporte. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou abrir aqui a tela compartilhar com vocês aqui a tela do meu WhatsApp, até para demonstrar bem na prática como que vai funcionar. Deixa eu cancelar aqui. Novamente. Vamos lá, pessoal. Aqui é a nossa central, nosso contato da central de atendimento, que você já conhece aí bem por onde funciona todo o suporte. Aqui eu vou fazer a simulação de vocês como entrar na central e se deparar com o ADRA. Como se a gente criou nesse primeiro momento ele voltado, principalmente para o SIC, para auxiliares, eu vou demonstrar aqui como que funciona esse atendimento. Vem lá. Vamos demonstrar aqui vocês entrando em contato com a nossa central. Eu nem sei onde digitar. Aqui, como vocês já viram, né? Vou escolher o suporte para qualquer sistema da Folha. E aqui vai ter a opção já criada. Vocês hoje tinham essas três opções. CIP geral, social e assessoria. Vocês vão entrar aqui com o SIC Folha. Ele já vai transferir e automaticamente o ADRA já vai atender vocês. Vocês observam aí o ADRA. Como que vai funcionar aqui? Agora, bem na prática. O sistema, o ADRA está calibrado para resolver as ações aqui de vocês de acordo com as trilhas. O Rodrigo demonstrou um pouco lá no início, as trilhas de verificações do SIC. Isso aqui são os erros que vão dar durante o processo de envio se não tiver configurado corretamente o sistema. Então, a gente calibrou a ADRA para todos os erros e ações que estão vinculados ao SIC. Então, no processo de envio aqui, por exemplo, eu tenho uma configuração de um cargo. Vou puxar aqui o layout de um cargo. Ele tem aqui, as mensagens de erro. Isso aqui, quando você realiza o envio, ele dá o erro lá e ele diz o que você tem que conferir, o que está preenchido errado. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, tentei importar o arquivo do cargo e na hora de importar, ele me apresentou essa trilha de erro. Como que eu faço? Na hora que você entrar lá no ADRA para pedir auxílio, você vai copiar o texto e colocar aqui, Ele vai formular aqui toda a resposta, onde você tem que ir dentro do sistema, verificar para fazer a parametrização. Então, qual foi o erro que gerou? O número de lei não pode ser menor do que 1. Aqui ele está ligado principalmente à configuração do arquivo cargos e função.
e ele diz onde você faz toda a parametrização para enviar. Conseguiu resolver? Pronto, o Adrien, ele vai finalizar o atendimento e tudo. Não, tem mais algum erro, você pode lançar lá. Não, além desse erro aqui do cargo, ainda teve a da ocupação aqui, vamos copiar aqui mais um erro. E vou colocar lá. Ele está formulando aqui a resposta, certo? Ele vai estar verificando o que é, de fato, o erro que você colocou, e ele vai dar aqui a solução. Carlos, mas sempre vai ser assim, quando eu colocar no SINC, eu vou ter que ser atendido primeiro pelo Adrien, pois de uma forma de agilizar mais o atendimento, e você já ir adiantando por um possível erro do SINC, você pode estar aqui utilizando o Adrien. Ah, não, mas eu quero ser atendido logo pelo cliente. Em qualquer momento, você pode digitar aqui, transferir para um atendente. E ele vai transferir automaticamente, sem precisar passar pelo Adrien, certo? Mas a gente deixa essa opção aqui a mais, como eu disse, espero que ajudem vocês aí bastante no seu dia a dia, no seu processo de envio, nas suas configurações. Até como eu disse, a gente sempre pensa numa forma de agilizar mais o atendimento para vocês. Então, quanto mais a gente tiver a opção de ajudá-los no suporte, mais a gente vai estar buscando aí formas e meios de resolver o seu problema mais rapidamente, certo? Te deixo, ó, que no caso já foi transferido, e um exemplo aí, ó, a Michelle já pegou o atendimento. Então, você já vai pegar ali na central e o cliente, o técnico já vai atender, certo? Então, qualquer dúvida, a gente deixa aberto aqui também, mas só para deixar bem avisado e esclarecido para vocês. E aqui por diante vocês vão ter agora aí bastante contato com o Adrien, nosso agente virtual, certo? De atendimento. Inicialmente voltado para o SINC, mas ele vai vir sendo trabalhado para outras demandas também relacionadas ao sistema da Folha. Pode voltar para a apresentação aí. E Gabi, Rodrigo. Eu tu quer que ia eu demonstre a comunicar. atualização na versão beta? Não, eu acho interessante, gente, em relação à atualização, se caso alguém tiver dúvidas, entrar em contato com o suporte. Porque a atualização, eu falei até que expertise, é porque tem alguns clientes que já sabem até atualizar, mas se caso não souber, não tem problema, a gente orienta, porque às vezes tem um computador que está em rede, aí precisa fechar, para demonstrar só assim atualizando, Rodrigo, eu acho arriscado. É importante, então, o cliente contactar para querer realizar a atualização, tá, pessoal? Então, se o seu ainda consta lá no 9.1, Tribunal de Contas, consta só do layout 2024, então você já sabe que o primeiro passo é atualizar seu sistema, certo? E aí, após isso, iniciar as configurações das informações, tá bom? Então, pode nos contactar o suporte para atualização sem problema nenhum, que a gente auxilia e ajuda nisso, tá? Certo. Então, estamos chegando ao final, né? E a gente gostaria... Nossa pesquisa. Sim, calma. Estamos chegando ao final e a gente gostaria que vocês respondessem a nossa pesquisa de satisfação. A gente vai dar aí uns 3 a 5 minutinhos, né, Gabi? Para que vocês possam estar escaneando esse QR Code aqui, que está na tela. E é muito importante para nós, né, para a gente entender o momento de vocês, a gente entender quais são as dificuldades, né, que vocês têm também em relação ao sistema, ao próprio SINC, e pode estar nos ajudar aí com isso, né?